Você que é microempreendedor individual, o famoso MEI, e é o Eupresa, aquele que cuida do marketing, das finanças, do operacional, do cliente, acaba fazendo tudo. Sua empresa cresce, você precisa contratar alguém, mas tem dúvida se você pode ou não contratar um estagiário? Fique aqui que eu vou te dizer se é possível ou não. Eu sou Danúbia Macedo, sou gestora de RH, especialista em gestão e desenvolvimento de pessoas. Essa é a primeira dúvida. O MEI pode contratar um estagiário? E a resposta é sim, desde que você siga o que diz a legislação que rege o estágio. Não basta a gente contratar só o estagiário, contratar alguém para fazer uma atividade para a gente. O estágio é regido pela Lei 11.788, de 25 de setembro de 2008, e tem algumas regrinhas. A primeira delas é que você precisa contratar o estagiário para atuar na sua área de estudo. O estágio, minha gente, pressupõe aprendizado. Então não adianta eu contratar alguém para a área financeira que está cursando psicologia ou vice-versa. O estágio pressupõe aprendizado. Então, a área que o estudante está buscando teoria precisa estar coerente com a área que ele busca exercitar a sua prática. Então, essa é a primeira condição que a legislação traz. A segunda, e a mais importante de todas, é a contratação de um seguro de vida para esse estágio. A lei, ela não determina um valor de bolsa. O estagiário ele não recebe salário, ele recebe uma ajuda de custo chamada de bolsa auxílio para exercer na prática aquilo que ele está estudando. E uma outra dica importante é que esse contrato, esse termo de contrato de estágio, chamado de TCE, ele é feito em 4 mãos. Primeiro, os dados da empresa contratante, que é o seu, os dados do candidato, do estagiário, os dados da instituição de ensino e os dados do agente intermediador do estágio. Então, a gente precisa buscar toda essa parte burocrática para então elaborar o termo de contrato de estágio. Esse termo vai ser encaminhado para a assinatura do coordenador da instituição de ensino. Daí a importância da gente ter coerência com a atividade prática com a atividade de estudo do candidato. O grande objetivo do estágio, a gente não pode perder isso de vista nunca, é colocar em prática aquilo que a gente está vendo na teoria. O estudante de enfermagem precisa estagiar na área de enfermagem. O estudante de finanças precisa estagiar na área de finanças. Parece óbvio e bobo, mas muitas vezes a gente quer contratar o estagiário para servir café e tirar xerox. Isso não cabe mais. Primeiro porque a gente está falando de uma geração que está vindo agora para o mercado de trabalho. Ela está em torno de 23 a 25 anos, conhecida como geração Z. Uma geração que precisa ver a importância daquilo que está sendo feito. É uma geração que não está mais preocupada em acumular riquezas, como a nossa, por exemplo, trabalhar, estudar, ter casa, família. Eles querem experimentar, vivenciar outras experiências. E por que é importante ter isso em mente na hora de contratar um estagiário? Porque você é o MEI, é o microempreendedor individual. Seu negócio está crescendo e você precisa dividir atividades para ficar livre, para fazer aquilo que você sabe. Então, você é um empreendedor da área de beleza. O que você gosta é estar ali, cuidando da beleza, da estética, da maquiagem, do cabelo, e não cuidando das finanças, e não cuidando do marketing, não cuidando de receber clientes, de fazer contratos, buscar parcerias. Então, para que eu vou contratar esse estagiário? Que atividade ele vai desenvolver junto comigo? E eu preciso ter tempo para me dedicar ao treinamento desse estagiário. Às vezes a gente quer contratar um novo eu, alguém que pense como a gente. Ouço muito no mercado as pessoas dizerem, quero contratar alguém pronto. E pronto na área de estágio não existe. A gente até tem as características técnicas, mas as comportamentais precisam ser desenvolvidas. E aí, passando dessa parte burocrática, as etapas da contratação de um estagiário seguem a mesma linha de raciocínio de uma contratação para qualquer outro tipo de funcionário, com algumas diferenças. Primeiro, identifique aonde que esse estagiário vai atuar com você. Você é o MEI, né? Eu comecei brincando falando sobre o Eupresa, ou seja, a gente faz tudo na empresa quando a gente é MEI, quando a gente está começando, tira o CNPJ, vira o MEI, começa a prestar serviço, fechar contratos, a empresa começa a crescer e você já não tem braço para dar conta de tudo. Então, pense que atividade esse estagiário vai exercer. É na área financeira?
É na área do marketing? É na área do comercial? É na área de gestão? Você vai buscar criar uma descrição para atrair o candidato certo. Não uma descrição robusta, uma descrição necessária da atividade. Depois você vai divulgar essa vaga para atrair os estagiários em canais que promovam o primeiro emprego, a primeira oportunidade, ou até mesmo em parceria com as faculdades daquele curso em específico que você está ofertando a vaga. Depois, na terceira, quarta etapa, você vai triar os currículos. São currículos diferentes do que a gente está acostumado a vivenciar, a receber. Por que diferente? Porque eles não são ricos em experiências profissionais. O estagiário muitas vezes está buscando a sua primeira oportunidade no mercado de trabalho. Então não é um currículo complexo. É um currículo que vai conter dados pessoais, área de estudo e cursos complementares, se ele tiver feito alguma coisa. Então o que a gente vai observar nesse currículo, principalmente se existe coerência entre a vaga que eu estou ofertando, a área de estudo desse candidato e vou trazer ele para a entrevista. No momento da entrevista, eu vou desenhar situações. Eu não vou pedir para ele contar a trajetória profissional dele, por exemplo. Eu vou perguntar quais são as suas perspectivas profissionais. O que você pensa depois de formado? Enquanto você está estudando, o que você faz em paralelo? Às vezes pode vir um estagiário, tenha passado por alguma experiência profissional, mas essa não é o principal requisito. A gente não pode divulgar uma vaga pedindo que o estagiário tenha algum tipo de experiência. Legalmente não tem nada que impeça, mas eticamente não é bacana fazer isso. Então, quando o currículo chegar para você, quando você estiver na entrevista, vai validar as informações pessoais, onde mora, estrutura familiar, pessoal, por que a pessoa se dedicou, escolheu aquele curso, se teve uma influência familiar, se foi escolha própria. A gente vai observar com essas perguntas a vontade, a disposição de aprendizado, quanto que essa pessoa está conectada com aquela área, o que socialmente ela pretende fazer depois de formado, o que ela enxerga que essa profissão pode fazer uma diferença lá na frente para o futuro dela e de quem ela vai prestar o serviço. Então é uma observação diferente de um candidato que já venha com as experiências profissionais. E quando você finalizar, quando o candidato, o estagiário for aquele que você busca, você precisa, dentro da sua jornada empreendedora, encontrar tempo para se dedicar a esse estagiário. Pelo menos nos 3 primeiros meses iniciais, você precisa dedicar tempo para ensinar e acompanhar, porque o estagiário, ele vem com muita teoria, mas com muito pouca prática. E ele vai cometer alguns erros, algumas falhas. E você que está ali para gerir, para complementar, para dar essa oportunidade de desenvolver a prática, precisa estar disposto a desenvolver esse aprendizado. Então, o MEI pode sim contratar um estagiário, conforme a legislação prevê, mas você precisa seguir essas etapas que eu relacionei para que você tenha sucesso, que você possa contratar outros estagiários, possa evoluir de MEI para outras categorias, para outros regimes tributários e ver o seu negócio crescer e prosperar.